Olá! Nesse vídeo vocês vão conhecer a edição mais que especial da Turma da Mônica Jovem. Mas se você tá pensando que vai ter spoiler, vai ter sim, mas não se preocupe que eu vou avisar a parte que eu for contar o final da história. Portanto, pode assistir o vídeo sem medo se você ainda não leu essa revista, ok? Em 2012, era lançado nas bancas a 50ª edição da Turma da Mônica Jovem. E para comemorar a marca de 50 edições, foi feita uma edição comemorativa, trazendo o que os fãs da Turma da Mônica aguardam há muitos anos, o casamento de Mônica e Cebolinha. Foi uma edição que deu o que falar e, claro, foi um sucesso de vendas. A revista foi lançada em setembro de 2012, custando R$ 7,50 e tendo um total de 132 páginas. A história do mangá foi escrita por Flávio Teixeira de Jesus. Na capa, é mostrado que é uma edição comemorativa e nela o título da história, O Casamento do Século. Ao virar a página, temos uma belíssima imagem da Mônica vestida de noiva e na página seguinte vemos que a história foi dividida em 11 capítulos. Antes de iniciar o primeiro capítulo, tem uma introdução com Mônica e Cebolinha discutindo, tudo por conta da Irene que estava causando ciúmes na Mônica. Com isso, chegam dois anjos do céu, um deles é o Anjinho, que é chamado de Ângelo agora, ou melhor, Cellboy. Enfim, com isso tem-se início o primeiro capítulo, Cupidos em Ação. Baseado no filme Homens de Preto, eles são os Cupidos de Preto, que congelam a história e resolvem ver o futuro através do Notebook of Love, ou seja, o Notebook do Amor. Eles fazem isso para ver no que vai resultar essas brigas entre a Mônica e o Cebola. Será que se amam mesmo? Então inicia-se a observação do futuro e o segundo capítulo, O Pedido. Neste capítulo, 10 anos no futuro, Mônica e Cebola estão em restaurante, e aqui temos uma parte sensacional da história, onde Cebola diz a Mônica que foi ali naquela rua que eles se encontraram pela primeira vez, e é mostrada a primeira tira da Mônica na parede do restaurante. Criativo demais. Típico do Flávio Teixeira fazer essas referências. E o nome do restaurante, Chez Maurice. Seria alguma coincidência com o Maurício? Só por curiosidade, o garçom é o Seu Juca. Engraçado que mesmo anos à frente, o Seu Juca não aparenta estar mais velho. Com isso, aparece o Cascão e a Cascuda. E o Cascão, linguarudo como sempre, faz o Cebolinha entrar numa fria, dizendo que ele enrolou demais a Mônica. Então a Cascuda entrega uma taça de champanhe para a Mônica, ela acaba bebendo, no entanto, a aliança estava ali, dentro da taça. E a Mônica quase acaba engolindo. Ao achá-la, Cebolinha pede casamento, cena que vai entrar para a história. Logo, os anjos resolvem avançar um pouco no tempo e se inicia o terceiro capítulo, Os Preparativos. Neste capítulo, Mônica está na correria para os preparativos, mas suas amigas vêm ajudá-la, são o Esquadrão Madrinhas de Casamento. Outra parte criativa, já que tudo combinou com os personagens. Magali ficou responsável pelo buffet, Marina com a decoração, Carmen com os convidados, Cascuda com a música e Denise com as roupas e a boa forma. Sim, ela obrigou a Mônica a fazer os exercícios para caber no vestido. Então Cebola traz os convites do casamento e todos começam a achar fofo isso. Os anjos avançam mais no tempo e é mostrado a Mônica toda bela no seu vestido e do outro lado Cebola se enroscando todo para dar um nó na gravata. Realmente isso não é fácil. Engraçado que o Cascão diz que ele sabe dar nós em coelhos, mas não numa gravata. Sensacional. Mas eis que aparece uma garota para ajudá-lo, sua irmã, a Maria Cebolinha. E nessa parte ela revela que namora um tal de Gabriel. Então temos uma bela cena onde Cebola diz: vê se não cresce tão depressa. Logo após, começa o quarto capítulo, A Caminho da Igreja. Cebola está atrasado, mas Cascão vai levá-lo à igreja. No entanto, o carro pifa no meio do caminho. Esse Cascão. O tempo é avançado, Mônica vai junto com seu pai para a igreja e no meio do caminho o pai dela fica na dúvida para onde ir e vai perguntar justo pro Cascão. Que enroscada. O tempo é avançado novamente e começamos o capítulo auge deste mangá, A Cerimônia. E após o padre falar a famosa frase, pode beijar a noiva, vemos ao fundo vários personagens da turma jovem em especial, já que os normais não caberiam todos. Dentre eles tem os primos da Carmen, a princesa, o Saji Mimi, o professor Falcone, Jotalhão, enfim, todos que participaram de edições anteriores da turma jovem. Os anjos pulam para a parte da festa, onde o bloguinho ficou responsável pelas fotos.
Mas com essa turma é difícil tirar uma foto sem eles fazerem algo errado. E na hora da Mônica jogar o buquê, quem pega é a... Irene. Depois, Mônica e Cebola saem no carro com latinhas atrás. E o Xaveco pergunta quem fez aquela coisa cafona. Claro que só poderia ser ideia do Cascão, né? Genial, genial mesmo. Então, entramos no 6º capítulo, enfim, sós, onde finalmente Mônica e Cebola chegam na sua casa e veem vários presentes que tem para abrir. Abrem um deles e é um coração com a mensagem que seja eterno enquanto dure. Uma frase dita em um dos poemas de Vinícius de Moraes, que diz que o amor pode não ser imortal, mas que seja infinito enquanto dure. É o soneto da fidelidade, caso alguém tenha ficado curioso. Também foi cantada pelos Titãs na música Porque Eu Sei Que É Amor. Voltando à história, o Cebola coloca o coração como enfeite na casa, e logo se inicia o capítulo 7, Vida a 2. Nesse capítulo, Mônica e Cebola passam a viver as alegrias da vida de casado, com direito a cafezinho na cama, passear juntos, dentre outras coisas. No 8º capítulo, a rotina, os anjos se perguntam, mas e quando vem a rotina? Pois é, meus caros, tudo lindo no começo, mas com o tempo cai na rotina e os dois começam a perceber os desafios de estar casados. Essa parte da história está cheia de coisas criativas na parte em que a Mônica e o Cebola vão ao mercado, como na parte em que o filho do Cascão fica brincando com a água e dizendo que adora a água, quem diria, hein? Também nessa parte, a Irene revela estar grávida do Roberto. Então, os anjos aceleram no tempo para ver como Mônica e Cebola lidam com o ciúme. Nesta parte, Mônica liga para o Cascão para falar com a Cascuda, no entanto, eles estão ocupados cuidando do Júnior, o filho do Cascão. Então ela pergunta sobre o Cebola e o Cascão diz que ele tinha que fazer algo no centro e, como sempre, ele falou demais. Então começa o capítulo 9, a primeira briguinha. Nessa parte, Cebola chega em casa e Mônica está furiosa com ele, pois tirou uma foto dele com uma garota em um carro. Então eles começam a discutir e o coração que tinham ganho cai e se quebra. Bom, antes de continuar, quero avisar que daqui pra frente só tem spoiler. Portanto, se você não viu a história e não quer saber o final, clique nessa anotação ou pule no tempo que está aparecendo aí no vídeo. Daqui pra frente é por sua conta e risco, o final da história será revelado. Então, vamos lá. Depois do mal entendido, Cebola explica que no carro estava ele e a Chabel e que ela seria fiadora do carro que ele estava comprando. Então os dois se perdoam, percebem que na relação é importante a confiança e tem-se início o capítulo 10, Jantar Romântico. Neste capítulo, Mônica resolve fazer um belo jantar, só que a luz é cortada porque atrasou na conta. Que coisa, hein, Mônica? E eles aproveitam para fazer um jantar à luz de velas. Com isso, Mônica começa a sentir enjoos, então eles percebem que, sim, meus caros, ela ficou grávida. Os anjos começam a pirar, assim como nós que lemos a história, né? E resolvem parar de assistir por aí, deixando a história da gravidez para outro momento, até porque o gibi já estava nas páginas finais. Então eles fazem a história voltar ao normal, começando o último capítulo, Planos para o Futuro. A discussão de Mônica e Cebola continua, no entanto ele diz que no seu coração cabem muitos amigos, mas só um é maior. Obviamente essa frase derreteu todo mundo e eles acabam se beijando. Cascão fala da edição 34 que aconteceu a mesma cena e depois Xaveco pergunta se eles estão namorando novamente. O Cebola diz ser um beijo só de amigos. Ele pergunta se poderia beijar a Mônica assim também. É sensacional. Com isso, a Mônica chama a turma para a noite de cinema da turma clássica. Irene resolve não ir, Xaveco vai no seu lugar, já que o Anjinho não pode, e no final Cebola revela tudo ter sido um plano. Mas calma lá, gente. Era um plano para o seu futuro, e temos mais uma cena de beijo e os anjos vigiando lá de cima. Assim a história se encerra com a frase: esta é uma linda história de amor como não se vê hoje em dia. Mas já dizia Shakespeare, o amor não se vê com os olhos, mas sim com o coração. Depois de uma cena pós-créditos, onde o Ângelo diz que não só eles que viram essa história, mas milhões de leitores, então ele pede que o leitor olhe para o artefato e esqueça tudo, assim como no filme Homens de Preto. Este mangá foi um sucesso de vendas, alcançou a marca de 500 mil exemplares, exatamente, foram 500 mil de exemplares vendidos. E não foi à toa, né? Já que a Turma da Mônica agrada mais de 3 gerações e um dia como esse é esperado por todo fã da turminha. No Fala Maurício, o próprio Maurício de Souza reconhece que é uma edição histórica e bem instigante, e diz que de vez em quando é bom dar esses mergulhos no futuro. Com relação ao roteiro, foi simplesmente espetacular. O Flávio Teixeira sabe criar um roteiro na turma jovem. Além do mais, ele adora fazer referências, como a primeira tira quando Mônica e Cebola estão no restaurante. Fora que nos roteiros do Flávio não há limitações com quadrinhos, ele usa a página inteira para fazer os desenhos, o que eu acho que deixa a história melhor ainda.
Possivelmente por ser um dos roteiristas mais antigos e saber mais da história da Turma da Mônica que o Flávio foi escolhido para fazer essa história clássica. Assim como o Emerson é escolhido quando são histórias que referem a secundários, como a Denise e o Chaveco. No roteiro também tiveram detalhes como o filho do Cascão, a Maria Cebolinha começando a namorar e as enrascadas que o Cascão deixa o Cebola até depois de crescidos ficaram muito legais. Os desenhos e a arte final também saíram bem caprichados, sem caretas excessivas, e algumas páginas traziam detalhes incríveis dos personagens e do ambiente. O que achei exagerado foi o uso de muitas mensagens emocionais na história, mesmo quando alguém atrapalhava só para descontrair, mas é um detalhe que não estraga a história em si. A edição ainda veio com um belo pôster do casamento dos dois, digno de uma revista dessa. No mais, a edição 50 da Turma Jovem atendeu às expectativas e trouxe uma situação até então muito aguardada pelos fãs da turma. Teve boas referências e trouxe aquela boa dose de humor, sendo a tradicional Turma da Mônica, só que de forma mais crescida. É uma edição histórica e que vale a pena ter. Quem não tiver, recomendo muito. Parabéns a toda a equipe do Maurício. E é isso, galera. Espero que tenham curtido o primeiro vídeo sobre a Turma Jovem do canal. Só lembrando que da Turma Jovem não vou falar personagem por personagem, já que eles são citados quando falo deles. Mas vai ter um vídeo sobre toda a Turma da Mônica Jovem em breve, só aguardar. E já sabem, se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal e não percam mais um TSTM Responde nesta quarta. Até lá, pessoal! Eu sei que é